Desde o início do século XIX, mais precisamente na década de 1830, nos Estados Unidos, tempos iniciais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, existe silenciosamente uma pergunta perdetra da história: por que o maior poder religioso do mundo, o Vaticano, observa esse movimento com olhos cautelosos e até mesmo um certo medo em meio às instituições que moldaram o mundo espiritual? Uma igreja ainda jovem, nascida no século XIX, causa tanta inquietação e levanta discussões profundas neste vídeo. Vamos explorar as profundezas dessa tensão, trazendo à tona as razões que levam a Igreja Católica a considerar os adventistas uma ameaça direta à sua autoridade milenar. Prepare-se para uma jornada reveladora, onde vamos conectar pontos entre doutrina e história e os influência, desvendando verdades que por muito tempo permaneceram escondidas dos olhares comuns à origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, remontando a um momento de efervescência religiosa nos Estados Unidos, quando muitas pessoas buscavam respostas nas profecias e ansiavam pelo retorno de Cristo. Nasceu no movimento milerita, ganhou as Escrituras pela guarda do corpo e identidade própria ao ser. Oficialmente fundada em 1863, diferenciando-se pelo compromisso radical com o sábado como verdadeiro dia de adoração e pela mensagem apocalíptica que anunciava o juízo iminente desde o princípio, os adventistas foram vistos como um grupo que não apenas recusava a santificação do domingo, mas também denunciava práticas religiosas que, à luz das profecias bíblicas, estavam em desacordo. A vontade divina, isso colocava com a Igreja Católica, especialmente a sua figura central do Papa, no centro das interpretações que desafiavam sua legitimidade espiritual entre fé e poder. Com o passar do tempo, o Vaticano passou que o adventismo a observar a ascensão dos adventistas com preocupação profunda e firme oposição à tradição dominical. As críticas abertas à confidencialidade, crescimento da igreja e influência global fizeram com deixasse de ser apenas mais um movimento evangélico no século XX. Enquanto o Vaticano expandia sua influência geopolítica e consolidava suas alianças políticas e espirituais, os adventistas se espalhavam pelo mundo por meio de escolas, hospitais e projetos missionários. A tensão entre as duas instituições não se traduzia em confrontos diretos, mas em uma disputa Vaticano silenciosa por corações e mentes. Uma que somente a Bíblia, batalha espiritual marcada pela base e fidelidade à Bíblia de um lado e pela manutenção de uma tradição milenar do, talvez o ponto mais sensível ao outro. As doutrinas adventistas centradas na interpretação literal e direta das Escrituras representam um dos principais focos de atrito. Com adventistas, afirmam, deve orientar a fé e a prática cristã, descartando tudo que não tenham nas palavras sagradas. E dentro desse contexto seja a guarda do sábado, sétimo dia. Como ordenado no quarto mandamento, ao optar pelo sábado, os adventistas desafiam diretamente a tradição católica que substitui esse mandamento pelo domingo, dia que, segundo a Igreja Católica, celebra a ressurreição de Cristo. Para o Vaticano, essa escolha não é apenas uma divergência teológica, é um questionamento à própria autoridade da Igreja em definir normas espirituais. Essa prática foi imposta por Imperador Constantino, o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Instituiu o domingo como dia oficial de descanso no Império Romano, que todos os juízes, habitantes das cidades e os trabalhadores repousassem no venerável dia do sol. No concílio de Laodiceia, a Igreja formalizou o domingo como dia de culto cristão e desencorajou o descanso no sábado, chamando-o de prática judaica. A Igreja Católica posteriormente reconheceu ter autoridade para mudar o dia de guarda. Ao longo dos séculos, outro ponto crítico está na forma como os adventistas interpretam as profecias bíblicas. Passagens dos livros de Daniel e Apocalipse são entendidas como advertências claras sobre a ascensão de um poder religioso que contraversa a mensagem original de Cristo. E segundo os estudiosos adventistas, ela é firme e esse poder é representado pelo Papa. Essa análise, ainda que respeitosa, baseia-se em critérios históricos e teológicos que desafiam diretamente a supremacia papal. Não se trata de ataques gratuitos ou teorias conspiratórias vazias, mas de um esme sobre a palavra bíblica profunda, que coloca o Vaticano no centro das profecias mais solenes. E é exatamente essa coragem doutrinária, essa firmeza nas convicções que torna os adventistas uma presença desconfortável nos bastidores oscuros do poder religioso católico mundial. Se este conteúdo está esclarecendo pontos importantes para você, já deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo a sua opinião. Sua participação é essencial para continuarmos produzindo vídeos com esse nível de pesquisa e reflexão. Voltando ao nosso tema, um dos pilares que reforçam esse ambiente de tensão entre os adventistas e o Vaticano é a defesa radical da liberdade religiosa. Para os adventistas,
A fé só tem valor quando é fruto de uma escolha pessoal feita com consciência, sem imposição de governos ou instituições religiosas. Essa postura entra numa luta interna com períodos históricos em que a Igreja Católica não apenas espiritual exerceu domínio, mas também político, muitas vezes suprimindo vozes dissidentes e moldando leis conforme as suas doutrinas. A insistência adventista em um cristianismo baseado na liberdade de consciência é um desafio real a modelos históricos de controle eclesiástico. E isso se intensifica à medida em que a presença adventista cresce em todo o mundo. Hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia está em praticamente todos os continentes, com milhões de membros, além de um sistema educacional e de saúde nas escolas, reconhecido internacionalmente o seu impacto. É sentido não apenas dentro dos templos, mas nas ruas, hospitais, nas comunidades onde a sua influência se transforma em ações concretas. Esse avanço numérico e estrutural, especialmente em países tradicionalmente católicos como o Brasil, México, Filipinas, também parte da Europa e África, representa um desafio silencioso, porém profundo. Domínio, liderança do Vaticano diferente de outras igrejas que se adaptam ao mundo para conquistar fiéis, os adventistas permanecem firmes em seus princípios bíblicos, mesmo que isso custe discriminação popular ou aceitação. Essa coerência doutrinária, longe de afastar as pessoas, tem atraído milhares, despertando o respeito até mesmo entre os críticos extremos a essa crença. É exatamente essa consistência que torna a adventista tão singular. Ela, a igreja, cresce sem abrir mão de seus valores, impacta sem precisar se curvar e não em estratégias de pressões externas, e desafia o statu com base na Bíblia. Marketing religioso para o Vaticano, isso é perturbador, pois quanto mais a igreja cresce, mais ela questiona as estruturas do poder estabelecidas e mais ela inspira outros a fazerem o mesmo. É claro que ao longo dos anos surgiram diversas teorias conspiratórias sobre essa relação. Algumas incluso afirmam que há um plano secreto do Vaticano para eliminar os adventistas, outras falam de meticulosas perseguições silenciosas ou até mesmo infiltrações, mas a realidade é bem mais sombria. O verdadeiro temor do Vaticano não vem de teorias sensacionalistas, mas sim da força silenciosa de uma igreja que não se rende. Uma igreja que se posiciona com base nas Escrituras, que tem clareza sobre o seu papel no tempo do fim e que não negocia princípios. O incômodo do Vaticano é o incômodo de quem enxerga à distância um movimento que resiste às pressões e permanece fiel à Bíblia, e isso por si só já é uma ameaça a quem construiu sua autoridade sobre tradições humanas, e o que explica de forma definitiva esse desconforto do Vaticano. Com os adventistas, podemos resumir isso em 3 bases. Doutrina, que a Bíblia é a influência e integridade. Primeiro, a doutrina. A igreja adventista sustenta a única regra de fé, desconsiderando tradições que não estejam claramente estabelecidas nas Escrituras. Segundo, a influência. Mesmo sendo uma igreja menor em número, o adventismo avança em áreas estratégicas, educando, curando e promovendo valores cristãos de forma prática. Terceiro, a integridade. Os adventistas mantêm seus princípios mesmo quando isso significa caminhar contra a maré, recusando adaptações doutrinárias que comprometem sua identidade. Esse tripé torna a igreja adventista um exemplo de um farol de resistência espiritual, coerência num mundo cada vez mais relativista, e talvez seja exatamente por isso que o Vaticano os vê como algo perigoso. Mais do que um simples grupo evangélico, vê como um desafio real a sua autoridade histórica e interpretações proféticas mal interpretadas. E ao longo deste vídeo exploramos as raízes dessa prisão, desvendamos os motivos do desconforto católico e mostramos que o temor do Vaticano não é irracional, mas fundamentado em fatos, doutrinas. A essa fidelidade é hoje um dos maiores desafios para quem busca manter o controle espiritual sobre as pessoas, sobre as massas. Se esse vídeo trouxe novas reflexões para você, continue com gente, compartilhe este conteúdo E se você quiser apoiar esse projeto de forma direta, inscreva-se no canal e compartilhe com amigos e familiares. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir essas verdades. Alguém que precisa entender melhor o cenário real e religioso atual, e aprofunde seus estudos, sempre com base na Bíblia. Afinal, amem em tempos de engano e confusão. A verdade continua sendo o maior poder de todos. Se você ficou aqui, forte, a sua participação é muito importante para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não saia sem contar-nos de onde você está assistindo este vídeo. Comente sua opinião. Eu li-o todas. E respondo assim que eu puder. Obrigado por assistir até o final. Que Deus vos bendiga enormemente. Tchau.